como hoje é quinta-feira, chegou a hora do quadro Seu Direito Digital. E vamos receber ao vivo ele, Leandro Alvarenga. Vem, junte-se a nós aqui ao vivo para falar sobre o direito digital. Boa noite, bem-vindo, querido. Boa noite, Marisa. Boa noite a todos de casa. Espero que estejam todos bem. Leandro, vamos ter assuntos distintos aqui hoje. Vamos começar. Pesquisadores descobriram vulnerabilidades no Cocoa Pods, um repositório amplamente utilizado para gerenciar projetos em Swift e Objective-C, que expuseram aproximadamente 3 milhões de aplicativos iOS e macOS a ataques. Pergunta: de quem é a responsabilidade e o que fazer para o usuário reforçar a segurança, Leandro? É uma pergunta bem técnica. Técnica, né, Vamos lá, vou né? tentar explicar do jeito mais simples possível. Esses softwares, eles serviam como porta de entrada para hackers. Essa falha de segurança criada desses aplicativos faz com que as aplicações que usavam esse Cocoa Pods ficassem vulneráveis. E ficou vulnerável durante muito tempo, Marisa. Foi só descoberto a vulnerabilidade agora em outubro do ano passado. E essa vulnerabilidade, ela permitia que acessos externos, como ransomwares, cyberataques para roubo de dados, também para sequestro de servidores, informações sensíveis, informações financeiras e até segredos industriais. E aí, nós temos aqui na legislação brasileira, temos que observar a legislação de cada país, que há uma responsabilidade objetiva do desenvolvedor desse software. Ou seja, independente de culpa, ele vai responder pelos danos causados se conseguir pelo menos demonstrar uma correlação do dano com o software que ali gerou a vulnerabilidade. Então ele vai responder mesmo sem ter culpa e vai ter que indenizar. Difícil é fazer a correlação, mas você não precisa provar diretamente que o dano saiu dali. A prova, quem vai ter que fazer que não saiu é a empresa, exatamente pela responsabilidade objetiva nas relações de consumo, Marisa. Mas é complicado, hein? Demorado, então. Demoraram para descobrir essa brecha. Demorou muito tempo para descobrir essa brecha e muitos sistemas e muitas empresas talvez tenham sido ali, tivesse aquele sequestro de servidores, informações de cartão de crédito, informações sensíveis ali podem estar rodando até para extorsões digitais no mercado em decorrência dessa falha de segurança. Pois é. E agora vamos para a dúvida do Iago. Ele diz assim: tenho a impressão de que está cada vez mais difícil ficar muito tempo com o smartphone. A obsolescência programada é uma prática legal, Leandro? Vamos explicar para o pessoal o que é a obsolescência, né, Marisa? É quando você coloca uma vida útil no produto. Né? A empresa ela programa aquele produto para ele ficar indisponível, para ele quebrar ou para ele perder o valor com o tempo. Nós vemos isso nas atualizações de softwares, né, que as empresas elas têm que fazer uma atualização de software, mas vai chegando algumas versões que elas não conseguem mais, por falta de capacidade tecnológica, ser atualizadas. Nós vemos aí, por exemplo, vou dar um exemplo da Apple, o iPhone 2, lá 3, há muitos anos já não consegue mais atualizar, se é que alguém tem esses telefones ainda, exatamente por conta da tecnologia que evoluiu. Isso é uma prática, se for feita de maneira proposital, é uma prática abusiva, Marisa. Não pode se fazer. Apesar da lei não falar expressamente, né, não existe uma lei que fale sobre encurtamento da vida útil do produto, vamos dizer assim, há uma expectativa mínima que, além da garantia legal, o produto vá durar um tempo. Né, e cada produto tem a sua expectativa. Quando a própria fabricante ela imputa naquele produto um vício oculto para que lá na frente ele perca a durabilidade, a aplicação, isso é previsto no Código de Defesa do Consumidor, como vício oculto. E aí o consumidor deve ser indenizado. Também é importante falar que caso a empresa resolvesse fazer isso, vamos dizer que fosse legal, ela teria que informar o consumidor.
E nenhuma empresa informa isso. Ó, seu carro que você vai comprar, você vai poder andar com ele um ano, depois de um ano a roda vai cair. É mais ou menos isso. A empresa tem que ter o princípio da boa-fé entre as partes. Boa-fé, o direito à informação, né? E a transparência. E empresas que fazem esse tipo de prática, efetivamente não estão cumprindo esses requisitos. Então, identificando que há uma obsolência ali naquele produto em si, ela é considerada um vício oculto e a empresa tem que indenizar o consumidor. Tá certo. Só fica um pouco complicado, acho que para provar, talvez que seja proposital que algo, que aquele produto... Mas mesmo que não for proposital, Marisa, o Código de Defesa do Consumidor, ele traz a circunstância do vício oculto. Tá? Então, o vício oculto é aquele vício que quando você está usando no começo do produto, você não consegue identificar que ele existe, aquele problema. Você vai identificar lá na frente. O que é difícil, Marisa, é comprovar o que é vício oculto e o que é desgaste de uso. Sim. Que aí é uma parte que fica mais difícil, porque também os produtos não são feitos para durar a vida inteira, né? Uma hora ele vai quebrar, uma hora ele vai deixar de funcionar, deixar de atualizar, porque a tecnologia avançou muito, e aí a empresa não é obrigada também a manter atualização para todos os produtos, desde que respeite uma vida útil média ali. E aí o PROCON, os órgãos de defesa do consumidor, eles têm uma estimativa de como fazer esses cálculos, Marisa. Tá certo. E, Leandro, como nós vimos nesta semana, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados determinou que a Meta suspenda o uso de dados pessoais de usuários para treinar sistemas de inteligência artificial. O que diz a nossa legislação, Leandro? Bom, Marisa, primeiro eu queria dizer, essa decisão pegou todo mundo de surpresa, efetivamente, porque nós estamos aí discutindo a lei de inteligência artificial, então a NPD, ela trouxe sobre a ótica da proteção de dados algumas questões para serem analisadas. A decisão, em alguns aspectos, ela foi muito vaga e eu ouso dizer que ela traz um risco, dependendo da interpretação que for feita dessa decisão, para o desenvolvimento de IA no Brasil, ainda que não tenha uma lei. Por quê, Marisa? Na LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz o legítimo interesse como uma possibilidade de início de tratamento de dados para novas tecnologias, que é efetivamente o que é a IA, uma nova tecnologia, desde que você cumpra alguns requisitos e respeite alguns preceitos, como os direitos e liberdades individuais do titular, né? Falando especificamente da Meta, a Meta já utilizava os dados dos usuários, já estava na política dela a utilização para treinamento de IA. Se você pegar todas as redes sociais, elas fazem isso e quase todas as empresas de tecnologia treinam IAs não necessariamente generativas. Você tem que lembrar que existem IAs que são generativas, criam conteúdo, e as IAs que são de aperfeiçoamento, verificação de fraude e N fatores. Bom, isso já existia na política dela. Na atualização que ela fez, ela incluiu a IA generativa. Quer dizer, ela foi transparente em certa medida, a NPD entendeu que não foi da forma adequada, mas ela colocou na política, então, em tese, ela cumpriu um pedaço da lei, então talvez tenha que ser feito de uma forma mais ostensiva. A maior discussão ela estava usando dados sensíveis, dados biométricos, talvez dados de filiação partidária, dados de religião, não se sabe exatamente quais dados estavam sendo usados, e também dados de menores, que ainda não tem uma regulamentação própria, mas há um consenso que para a utilização de dados menor, você precisaria do consentimento dos pais, né? Mas a forma com que foi colocada dá a impressão em alguns trechos da decisão que nenhuma IA pode ser utilizada sem o consentimento. E aí você acaba com a fonte do legítimo interesse. Efetivamente, como funciona na Europa. Posso dar um exemplo, o ChatGPT na Itália, por exemplo, Marisa, ele foi investigado pela autoridade italiana e ele informou, olha, eu comunico aos meus usuários do ChatGPT lá na Itália que eu uso baseado no legítimo interesse e a investigação continuou, mas não se interrompeu o serviço. Por quê? Porque houve ali um esclarecimento. Então, a gente fica com algumas dúvidas no ar sobre qual é o limite dessa decisão. Será que não precisava ter ouvido mais a sociedade? Porque não é só a Meta. Né? Nós estamos falando da Meta aqui, porque ela é uma grande empresa. Mas quantas empresas utilizam os dados e não são transparentes? Um outro ponto que reclamaram, né, que a NPD colocou, e aí é um ponto que, em certa medida, eu concordo, é muito difícil para um usuário comum fazer a oposição, que nós chamamos de opt-out. Você falar, eu não quero que meus dados
sejam atualizados. Por quê? Você tem que passar por várias camadas para você achar o ícone que você coloca ali que você não quer que seja atualizado. Então, mas se você perceber, existia o ícone. Então, às vezes, Marisa, eu vejo autoridades, independente de qual seja, em vez de pedir uma adequação, ela toma uma medida mais extrema, que é a suspensão do produto como um todo. E a pergunta fica, né? Tudo bem, entendemos nesse momento, vai vir um esclarecimento, isso vai ser aplicado só à Meta, vai ser aplicado ao Brasil inteiro. Como vai ser feita essa varredura a partir de agora pela NPD, porque não é justo, tem que ser uma aplicação igualitária para toda a sociedade. E também, só que não tem que ser uma atuação igualitária que respeite as normas, né? E da forma com que foi colocado, deixou muitas dúvidas no ar. Então, é muito importante. Será que eu posso, então, usar a IA para treinar uma IA generativa com dados pessoais que não sejam sensíveis e que não sejam de menor? Até então, eu responderia que sim. Depois desse despacho, eu fiquei na dúvida, porque o despacho é dúbio. Ele não deixa essa resposta clara para a sociedade. E como a NPD ela não regulou todas as bases legais, as hipóteses legais de tratamento de dados, como a do legítimo interesse, ela não entrou ela fez um manual de legítimo interesse, mas ela não entrou nos temas polêmicos, legítimo interesse para marketing, para novas tecnologias, qual é o limite do legítimo interesse para novas tecnologias. Ela ficou ali no manual dela, numa parte mais superficial, uma parte que não tinha tanta polêmica. Então, isso nos traz preocupações, ainda mais no momento, Marisa, que nós estamos ali discutindo uma lei de IA no Congresso, né? Nós estamos tendo várias audiências públicas. Hoje, a CNI se manifestou contrário ali à lei que foi proposta no Congresso, porque ela entende que é a lei mais rígida do Brasil, vai ser a lei mais rígida do mundo, perdão, né? E isso vai dificultar a tecnologia no Brasil, o desenvolvimento da tecnologia aqui e da nossa economia. Bom, temos muitas cenas para o futuro, mas a lei brasileira, ela permite que nós usamos novas tecnologias, como a IA, desde que você respeite os direitos dos usuários. Então, os direitos dos usuários é a transparência, o direito de oposição a falar que eu quero sair dali, o direito de saber as informações que estão sendo utilizadas, não pode ser utilizado para prejudicar o titular, tem que ser que tragam benefícios para a sociedade e para o titular, não pode só pensar no controlador, e tem que gerar expectativas do titular, tem que respeitar que ele tenha uma expectativa mínima que aqueles dados vão ser tratados, né? Então, o que talvez tenha faltado na Meta foi uma clareza maior de comunicação com a sociedade, até com a própria NPD, e deixar as coisas mais simples, pensando que o usuário ele costuma não ler aqueles textos, né? Quando eu dou aula, eu falo, né? Não, a gente pega aqueles termos de uso, não li e aceito, né? Não é li e aceito, né? Não li e aceito. Então, numa situação dessa, tem que ser, ainda mais como nós sabemos, nós estamos com enfoque com uma lei em discussão, uma discussão acirrada no Congresso, no Senado, e Câmara dos Deputados vai entrar na discussão agora, né? Semana que vem começam algumas audiências públicas na Câmara dos Deputados. E com essa discussão acirrada, é importante que as empresas agem de uma maneira bem transparente, bem sólida e deixando tudo às claras, para que não gere essas interpretações dúbias, né? Pois é, um assunto complexo que a gente tem que acompanhar sempre bem de perto. O Leandro está aqui para ajudar a gente a nos atualizar. Leandro, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua presença, uma ótima semana para você e nos encontramos na próxima quinta. É um prazer estar aqui, Marisa, sempre. Semana que vem teremos novidades, estarei no Congresso falando aí de IA no dia 10 e trarei novidades para vocês, com certeza, na próxima quinta. Fique com Deus e até a próxima. É isso aí, pessoal. Fica comigo que eu vou chamar a próxima matéria com você aqui. Vocês já sabem, Olhar Digital, o seu direito digital, toda quinta-feira aqui com Leandro Alvarenga.